pouco falo de família. Uma canção que eu lembro, que os jovens cantavam sobre família, era uma canção do Titãs. Falava família, né? Cachorro, gato, galinha. E as coisas têm mudado bastante, né? As canções agora são desprovidas até de inteligência, né? As canções são verdadeiras manifestações de burrice e de desvalorização do homem, do ser humano como um todo. Mas tem uma música, embora não peguei o auge, as músicas boas do Roberto Carlos, tem uma música do Roberto Carlos que fala um pouquinho sobre família que eu gosto bastante. Diz assim: uma vem correndo, me beija sorrindo, a outra diz: papai já vem vindo, vai ser lindo esse fim de semana. Ele então me abraça e é tão carinhoso e me diz que estava ansioso por chegar esse fim de semana. Todos juntos fazem tremenda algazarra, me divirto com toda essa farra nesse dia tão lindo de sol. Até o cachorro, que é tão bonitinho, corre, pula, abana o rabinho e põe as patas na minha camisa branquinha. Tudo é festa e não me importo com nada, rindo à toa com a criançada, afinal é o meu fim de semana. Ligo o carro e todos falando na estrada, ao mesmo tempo. Que coisa engraçada, é o som do meu fim de semana. Balas, mão-meladas, chicletes no assento, e lá se vão as pipocas ao vento, festejando o meu fim de semana. Hora do almoço, ninguém come nada, e ainda diz: comemos na estrada, e afinal foi você quem nos deu. Tudo então se faz numa só gargalhada, e os autores da grande piada seguem rindo até o final do dia. Vem a noite e chega com ela o cansaço. Todos dormem sonhando em meus braços. E então eu me ponho a pensar. Agradeço a Deus esse dia tão lindo. Vejo a paz das crianças dormindo e espero outro fim de semana. Um poema bonito, né? Um homem que compreende o valor de estar com a família dele no final de semana, e ainda, no final de tudo, quando chega o final da noite, da tarde, ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus. Ele clama a Deus. Ele pede a Deus pela família dele e já espera o outro fim de semana. Que bom se nós conseguíssemos ter mais músicas desse tipo. Mas Roberto Carlos é falho, como todos nós somos, e as canções podem ser negadas com as atitudes de quem as compõe. Mas quem compôs esta música que nós vamos ler agora, ele não pode se negar. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. No domingo passado nós falamos um pouquinho que a família estava cantando isso. Os filhos cantavam isso. Os filhos olhavam para o pai
que tinha e falava assim: olha, quem é meu pai? Meu pai é alguém, né, como nós tratamos, o homem apresentado nesta canção. Nós trabalhamos aqui que o super-homem não existe, os homens são falhos. Nós tratamos e nós falamos de 3 mandatos que todo o homem, ser humano, vai cumprir na face da terra, e este salmo retrata os 3 mandatos do ser humano na face da terra. Nós trabalhamos no domingo passado sobre o mandato espiritual, que é temer e andar. Os filhos, a esposa, olhava para aquele homem, falava: ele é feliz, o meu marido é feliz, o meu pai é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele é alguém que teme, espiritualmente falando, ele teme a Deus. E por ele temer a Deus, os filhos, a esposa, via nele alguém que andava no caminho de Deus. Esta era a música que os filhos daquele dia cantavam, a esposa cantava. E quando eles estavam a caminho de Jerusalém, quando eles estavam subindo, porque muitos vão chamar os cantos de romagem como cantos de degraus, no sentido de caminharem em direção a Jerusalém, ficava mais alto. Então eles olhavam e iam cantando isso. Meu pai é alguém que teme a Deus, meu pai é alguém que anda nos caminhos de Deus, e meu pai se preocupa em fazer a vontade de Deus. E nós trabalhamos isso no domingo passado. Nós trabalhamos também que este homem, neste salmo, cumpre o mandato cultural. Ou seja, ele era alguém que no mandato cultural ele se relacionava com o trabalho, né? E nós batemos bastante nessa questão de trabalho. É importante que o homem trabalhe, é importante que o homem não coma o pão da preguiça. Nós trabalhamos um pouco sobre isso, né? E nós falamos que é importante que o homem não seja mesquinho, que ele também não seja avarento, e que ele não ame mais o sono do que os afazeres, a sua lida diária. Nós falamos também um pouco da forma errada de se compreender trabalho, né, aqui, e trabalhamos com a questão de que você precisa usufruir daquilo que você tanto labuta, né? Os frutos do trabalho. Isso é importante, nós tratamos aqui. E eu lembrei o quanto que é bom você conversar com pessoas comprometidas com o trabalho, né? Eu até esqueci de comentar, era para eu ter comentado. Às vezes 5 horas da manhã, vocês vão achar um pouco estranho isso aqui, mas às vezes 5 horas da manhã eu ligo para o Paulo Rubio para falar com ele. E aí eu falo assim: Rubio, eu liguei para te acordar. Ele falou: acordar nada, pastor. Eu já estou quase chegando no Rio de Janeiro, no trabalho, né? E aí eu sabia, claro, eu sei que ele estava a caminho, por isso que eu não iria acordar às 5 horas da manhã por nada, né? Sabia que ele já estava acordado. E às vezes a gente troca algumas palavras, algumas mensagens, e é bom a gente ver, né, que as pessoas de Deus encaram o trabalho como coisa séria. E eu também queria fazer uma observação que se você trabalha à noite, é justo que você durma durante o dia, tá bom? Se você trabalha à tarde, não tem problema você dormir durante o dia, não tem problema nenhum. O problema é quando você não trabalha, não tem preocupação com isso, e muitas vezes a sua família sofre, ou como nós assistimos no nosso país, ocorre a inversão de valores, e a mulher passa a ser a provedora dentro de casa. Aí o problema está estourado. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista um filme chamado A Lista, principalmente para homens. Quem ainda não assistiu, assista. Um homem que deixa de trabalhar e a esposa começa a ter que se virar, e o resto da história eu não vou contar para que você assista.
a destruição que atinge a casa. E existem lares em que a inversão é tão grande que o homem não quer trabalhar e a esposa acaba indo trabalhar e ela assume um papel que não era o papel dela, de provedora dentro de casa, e acaba se tendo problemas seríssimos por conta disso. Não sou contra a mulher trabalhar, muito pelo contrário, né? Eu não sou contra a mulher até ganhar um salário melhor que o do marido, não há problema. O que não pode é a mulher assistir homens preguiçosos dentro de casa que não se esmeram no trabalho. Isso é que é o grande problema. E é o que está acontecendo em muitos lugares, né? Inversão total de valores. Já tem camarada aí que age de uma forma que eu vou te contar. Ela não quer trabalhar, então ela vai e eu fico em casa. E daí você já imagina o que pode sair, né? E por aí vai afora. Mas eu quero trabalhar um pouquinho mais aí sobre isso daqui. Mandato social. O mandato social é algo que a gente precisa entender com os olhos bíblicos. A gente precisa ver o que é o mandato social. O mandato social é a ordem que Deus deu ao homem lá no Éden para que ele se relacionasse com as pessoas. E o primeiro aspecto do mandato social, irmãos, queria que você guardasse bem isso, e o Salmo vai falar aqui, é que o que Deus espera é que o primeiro relacionamento que nós tenhamos como marido dentro de casa, nossa primeira preocupação seja com a nossa esposa. Guarde isso. Quando se fala de mandato social na teologia, é o meu relacionamento. O primeiro é o meu relacionamento com a minha esposa. O segundo, o meu relacionamento com o meu filho, se eu tiver filhos. Terceiro, o meu relacionamento com a sociedade. Guarde isso. Mandato social é o relacionamento. Deus criou o homem para ser um ser sociável, um ser que se relaciona com outras pessoas. E no plano de Deus, prioridade, primeiro, quem entra no primeiro lugar de destaque é a esposa, no caso para o homem. Isso tanto é que quando Deus fez Adão, colocou ele lá no meio daquele paraíso maravilhoso, e o paraíso não poderia ser paraíso se não tivesse mulher. Entenda o que eu estou querendo dizer. E aí ele chega para Adão e fala: dá um nome aí. Elefante, elefante, lobo. Aí ele ficou olhando tudo, né? Cachorro. E Adão chegou no final da história e falou: aí Deus olhou, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer quem para ele? Uma mulher. É isso? Essa é a ideia. Eu vou fazer uma mulher. Porque se eu deixar ele sozinho nesse paraíso aqui, sem uma mulher, ele não vai conseguir desenvolver o mandato social do relacionamento com a sua esposa, com alguém. E aí, Adão vai e tem a sua esposa, e o Salmo vai tratar deste homem aqui abençoado, o versículo de número 3, o seguinte: o verso diz que aquele homem que é bem-aventurado, que anda nos caminhos de Deus e teme a Deus, o texto diz, primeiro núcleo de palavras dessa construção é tua esposa. O homem que é bem-aventurado, que teme a Deus e que anda nos caminhos de Deus, e ele é casado, primeiro ele tem consciência de que agora ele tem uma esposa. E que detalhe, a esposa é dele. A esposa não é do vizinho, a esposa não é do parente, a esposa não é do pai, a esposa é dele. E detalhe, agora ele não tem mais na casa onde ele habitava uma mãe.
A esposa dele não é a mãe dele, a esposa dele é a mulher dele, com as necessidades que uma mulher tem e que carece de uma contrapartida do homem. Essa é a ideia. Veja que coisa interessante, ele colocou a tua esposa. E o termo aí para esposa é aquela que se encaixa, aquela que vai unir-se a ele. Então ele não vai esperar da mulher dele posturas que a mãe dele teria para com ele, porque mãe é até benevolente e complacente com algumas questões. Ele vai olhar e vai falar assim: o que eu tenho na minha casa é uma mulher, é uma esposa. Então tem algumas coisas que eu, enquanto filho, na minha casa, eu não posso ter na minha casa agora com a minha esposa. Antigamente, eu largava as minhas roupas pelo sofá, eu jogava as minhas meias por sabe lá onde, eu não tinha tanto zelo com algumas questões, porque eu sabia que a minha mãe muitas vezes arrumava. Mas tem muitos maridos que têm esse tipo de postura e cobra da esposa algumas posturas que não é competência da esposa. Está cobrando, na verdade, coisas que a mãe fazia, e até certo ponto de forma equivocada. Ele olha e fala: é a minha esposa, é a minha mulher, ela é a minha mulher. Um outro aspecto desse homem aí que é bem-aventurado é que ele tem consciência de que é uma esposa. É uma esposa só. Aqui ele não está falando, e as tuas esposas. As tuas esposas. As tuas esposas. O reverendo Augusto publicou um artigo, esses tempos que eu li, fala muito bem disso. Existem pessoas hoje que estão usando a estratégia da separação para praticar, na verdade, poligamia. Não dá certo com uma, larga, vai com outra. Não dá certo com outra, vai, larga, vai com uma. E por aí vai fora. E muitos casais estão praticando isso dentro de casa. O homem que é bem-aventurado, diz a palavra, é a tua esposa. É uma esposa. É uma mulher. Ela é apenas uma mulher. Não há previsão. Não é plano de Deus. Deus não se agrada com essa pulverização de ideias, no sentido de que vai separando, vai largando. Eu vou tendo uma mulher hoje, amanhã eu tenho outra. Não dá certo, por causa disso eu vou tendo outra. Deus não tem prazer com esse tipo de coisa. E há homens que muitas vezes estão com a sua mente tão atacadas pelo pensamento moderno, que na primeira oportunidade que tem, caminham para ter uma outra mulher. Caminham para ter uma outra mulher. Deus não se agrada disso. Isso é uma verdade. Ela é a tua esposa. Agora, existem alguns desafios para nós, como homens, em relação às nossas esposas. Em relação à nossa esposa, né, mulher? Porque às vezes, no trato com homens, não só aqui na igreja, mas lá no meu serviço também, é muito comum você ouvir pessoas falando: olha, pastor, eu não consigo entender minha mulher, não consigo entender minha esposa. E eu fico assim, olhando para essas pessoas, e eu falo: olha, a Bíblia é muito clara nessa questão. Muito clara. Quer ver? Abra aí em Provérbios 30. Provérbios 30.
Provérbios capítulo 30 diz assim, vê? Versos 18 e 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Olha o que a Bíblia está falando. Que o cara que escreveu aqui em Provérbios, o sábio, ele disse que tinham 3 coisas que eram maravilhosas demais para ele. E 4 que não entendia. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? E ele vai dizer quais são essas 3 que são maravilhosas, e a 4 ele não conseguia entender. Olha, o caminho da águia no céu. Ele olhava para o céu e quando via a águia no céu, ele falava, como é que pode, né? A águia ser assim, tão poderosa, tão aerodinamicamente falando, eficaz nas suas investidas. E olhava e achava aquilo maravilhoso. O caminho da cobra na penha. Ele olhava para aquilo e falava, como é que pode a cobra não ter pernas e ela sobe numa rocha e ela não cai, ela consegue ficar lá. Ele achava aquilo maravilhoso. Terceira coisa, o caminho do navio no meio do mar. Como é que pode um navio, por mais que você tente entender isso, como é que pode ele não afundar? Ele falava que isso era maravilhoso. Agora olha a 4ª coisa que ele não conseguia entender. O caminho do homem com uma donzela. É o casamento. É o casamento. Às vezes a gente querer compreender demais, não dá. Ah, eu quero entender. Às vezes não dá para explicar. Não dá para explicar. Foi feito, um estudioso traçou um estudo para tentar explicar isso. Eu não sei se ele foi muito feliz não, mas eu achei até um pouco interessante. Ele falou assim, como funciona a cabeça da mulher e como funciona a cabeça do homem? Ele diz lá, a cabeça do homem é parecida com um local onde existem várias caixas dentro da cabeça. Então se você chega para o homem e vai falar com o homem assim, bem, hoje vamos conversar sobre dinheiro. Ele vai lá abrir a caixa do dinheiro que está no cérebro dele e ele vai discutir só sobre o assunto de dinheiro. Aí se você falar assim, agora vamos falar sobre a nossa casa, ele vai querer fechar primeiro a caixa da casa, abrir a caixa da casa e começar a conversar sobre esse assunto. O cara vai dizer. E aí se você for tratar de um outro assunto com o marido, com o homem, sobre qualquer outro assunto, você tem que esperar ele fechar para ele poder abrir, para poder entrar em determinado assunto. E ele disse que a cabeça da mulher é diferente. É claro que com raras exceções, tanto o homem quanto a mulher, isso pode mudar. Ele fala que a cabeça da mulher é como se fosse um emaranhado de fios desencapados, conectados uns nos outros. E é por isso que é normal, e ele diz lá, ele fala que isso é uma vantagem para ela, porque tudo o que ela fala está conectado. Então é muito comum você às vezes ver a mulher começar a falar de filhos, entra no relacionamento, sai no dinheiro e aí entra no assunto da casa. E o homem fica perdido muitas vezes nesse assunto. E aí ele fica olhando e a mulher, ele cala porque ele tenta descobrir qual é a caixa que ela está tratando, né? Espera, deixa eu fechar aqui para tentar resolver. E aí ele se perde no meio daquele assunto todo, ele cala a boca. E na hora que ele cala a boca é costume você ouvir isso aqui. Você também fica calado e não fala nada. Você percebe? Não dá para entender. Não dá. Agora, Paulo ensina o que um homem deve fazer para com a sua esposa. Uma das questões que Paulo ensina, ele estava trabalhando com a igreja de Corinto, e ele fala assim para os homens: olha, não é bom que o homem case.
Era bom que fossem como ele. Paulo provavelmente não tinha uma esposa. Ele vai dizer. Porque o homem, quando não é casado, ele pode se dedicar às coisas do Senhor e agradar quem? Ao Senhor. Aí ele diz lá na sequência. Porém, se ele se casa, ele se dedica às coisas do mundo, e aí ele se preocupa em como agradar a sua mulher. Então, uma das missões do homem, ainda bem que a Sandra está lá em cima dando aula, é agradar a esposa. Agora, isso aqui é pesado, né? Você percebe? E parece que tem certas posturas dentro de casa, e aí Paulo vai dizer mais à frente, se a minha memória não me traz, é ele mesmo, de que nós, homens, devemos tratar as nossas mulheres, mesmo padrão lá de Cristo tratou a igreja, e uma das questões lá que Paulo fala é que nós não devemos irritá-las. A palavra fala isso. O homem não pode irritar a esposa, e a palavra diz que os pais não podem irritar os filhos. É um negócio interessantíssimo, né? Agora você vai falar, pastor, como é que eu consigo fazer isso? Irmão, é com a graça de Deus na sua vida. Eu não tenho outra explicação. Não, isso aí. Não é? É verdade que na sequência Paulo fala que a esposa também deve agradar o seu marido. Quando ambos estão com essa ideia, as coisas ficam mais fáceis. Quando ambos estão firmados nesse propósito, neste foco, as coisas ficam mais fáceis. Agora eu sempre digo, o cara chega para mim e fala, estou casado há 5 anos e não consegui entender minha mulher, pastor. Eu respondo para ele, eu estou casado há 15 e até hoje não entendi a mim, então não seja pretensioso. Não seja pretensioso. Não seja arrogante. Se preocupe com o que a palavra de Deus diz. Agrade sua esposa. E tem certas coisas que eu vejo muitas vezes o homem fazer, meramente para irritar mesmo, para não fazer do jeito que queria, da forma como queria, daquela maneira, não é? Sabe o que podia fazer, ele faz, não é? Só para cutucar, né? Não vou fazer. E nem uma história que eu contei aqui há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, do cara que passou 10 anos sem dar uma geladeira que a mulher pediu. E aí, quando a mulher desistiu de pedir da geladeira, ele foi lá e comprou a geladeira. Aí foram perguntar para ele, por que você comprou a geladeira? Eu comprei a geladeira só depois que ela parou de falar. Só para não dar o gostinho daquilo que ela tanto queria. Isso é mero desejo mesquinho de ficar irritando, espozinhando a pessoa, e Deus não se agrada disso. O Senhor não tem prazer. Eu preciso ter a visão de que ela é a minha esposa, e eu preciso ter essa preocupação em agradá-la. Agora vamos deixar os homens de lado. Esse texto fala um negócio sobre as mulheres, é muito interessante. Eu já peguei no pé dos homens aí, inclusive de mim, né, porque o primeiro ouvido é o meu, mais perto da boca. E o texto diz um pouco sobre o que é essa mulher. Olha o que é essa mulher. O texto diz que no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Primeiro ensino aqui para as mulheres. Primeiro. Essa mulher do homem, que é um homem de Deus, que é uma resposta, que é uma felicidade na vida desse homem. Primeiro, interior da tua casa. Ela conhece a casa dela. Ela conhece a casa dela. Que eu posso dizer com toda certeza de que essa mulher aí, ela sabia literalmente comandar a casa dela. Ela se preocupava com o ministério da casa dela. O primeiro grande ministério dela era a casa dela. É mais ou menos aquela ideia que Paulo escreve ao irmão
tipo, se a minha memória não me trai, de que a mulher, ela tem uma missão na face da terra. Esse deve ser o foco dela. É aquela ideia que Paulo escreveu a Timóteo, de que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, ou seja, a dona da casa, aquela que iria dar o norte, queria entender, queria administrar e iria cuidar da casa dela. Essa mulher, ela é preocupada com a administração do lar dela. O marido dela chega em casa, olha só, isso aqui é importante, e ele encontra a mulher dele na casa dele. E muitas vezes casais começam com problemas, porque muitas vezes o marido chega em casa, a mulher não trabalha, ou se trabalha num horário que no horário que o marido chega, ela poderia estar em casa. Ele começa a encontrar a esposa dele na casa da sogra, na casa da prima, na casa da vizinha, na casa de sabe lá quem. O salmista diz que essa mulher, a esposa dele, ela sabe aonde é que ela deve estar. Não que seja errado a mulher sair, ou a mulher ter as suas outras passeios, ou coisas assim nesse sentido, mas o que é normal, o que é costume na vida desse homem, é ver e olhar a esposa na casa. Essa mulher é diferente da mulher que o livro de Provérbios apresenta a ela como sendo uma mulher promíscua, que uma hora o pé está na praça, uma hora o pé está no canto da praça, uma hora o pé está na rua, o pé está lá, o pé está cá, e abandona o lar. Isso é importante. A mulher desse homem aí, ela sabe administrar, gerir, cuidar, e ela é presente no lar dela. Aí você fala assim, pastor, mas eu trabalho, eu tenho minhas responsabilidades, eu sei disso e tal. Mas se você decidir colocar alguém dentro da sua casa, irmã, quem deve dar as regras lá dentro para aquela pessoa que vai cuidar do seu filho, que vai limpar, que vai fazer ou deixar de fazer, tem que ser você como mulher. Não pode ser o seu marido. Se o marido começar a ter muito contato com essa mulher aí, pode ser muito perigoso, pode ser desastroso. É você que tem que dar o norte. É você que tem que dizer, você vai seguir essa lista, você vai seguir assim, assim, assado. Não é a pessoa que trabalha dentro da sua casa que vai dizer como é que vai ser ou deixar de ser. Então, no interior da casa dela, ela é a dona da casa. Agora, como que ela será? O texto diz, será como videira frutífera. Aí tem gente que olha isso daqui e fala assim, vai ser videira frutífera. Ela vai ter uns 10 filhos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para nós que é uma linguagem simbólica, e a linguagem utilizada aqui de videira frutífera, se você for pesquisar nas Escrituras, Cantares, capítulo 7, se a minha memória me traz, versos de 8 em diante, vai dizer que o aspecto da vide, da fruta, né, da uva, traz um aspecto do encanto nupcial. Mulher precisa se cuidar nesse sentido também. Ela precisa manter acesa, ela precisa colaborar também nesse processo de manter aceso o aspecto da sexualidade dentro de casa. A videira ali, né, Salomão, escrevendo para a Sunamita, diz que ela era como uma uva, em qual ele se deliciava. Ou, mais à frente, que ele beijava a mulher dele, e ele sentia o prazer de beijá-la, como se alegrava quando tomava um vinho saboroso. Isso é importante, isso é interessante, né? E ali o texto vai tratando, né? O ar que sai da sua boca é como o aroma das maçãs. Você vê, essa mulher, ela tinha o hábito de, antes de beijar o marido, escovar os dentes. Pastor, fala mesmo. Não.
O negócio é sério, porque o casamento vai passando e a gente vai perdendo algumas coisas que não se deve jamais perder. Né? Muito importante isso. A vide, a videira frutífera, é usada em cantares para retratar o encontro do marido com a esposa no que tange à atividade sexual. Isso é interessante. Uma outra coisa que é bastante interessante, quando se usa a expressão videira na Bíblia, também traz o aspecto da felicidade. A mulher também precisa ser a promotora da felicidade dentro do lar. Sorrir, se alegrar. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto. E essa mesma Bíblia diz que é horrível um homem viver dentro de uma casa onde a mulher só é rixosa. O que é uma mulher rixosa? Só reclama, 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 reclama. Não vê felicidade para nada. Às vezes o marido faz o maior esforço lá para comprar alguma coisa, quando entrega faz pouco caso. Eu não gosto desse perfume, eu não gosto disso, eu não sei o que lá. Para que você trouxe essa caixa de bombom? Você está querendo me engordar? Sabe essas coisas? Não dá. Só reclama. O texto aqui diz: ela será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera. Uma videira que produz frutos. Frutos que salvam para a vida eterna. Se o seu marido não é muito bom com as datas, você precisa organizar algumas coisas, sabe? A festa do aniversário dele, a festa de casamento, essas coisas que muitas vezes o homem esquece mesmo. São coisas. E a videira aí, ela traz esse aspecto festivo. Era bonito ver a videira. A videira trazia alegria. Uma videira bem cuidada, uma videira que produzia bastante fruto. O dono da videira, a pessoa que cuidava da videira, se sentia feliz quando estava do lado da videira. Então, a mulher precisa tomar cuidado nesse sentido, de ser essa esposa no interior da casa que vai produzir isso. Manutenção dos encontros conjugais. Manutenção dos encontros conjugais. Isso é algo importante. Paulo fala para os irmãos da igreja de Corinto: não se abstenham um do outro, a não ser por motivo de oração, e isso por pouco tempo, para que vocês não deem lugar ao inimigo das almas de vocês, Satanás, para que ele não ganhe espaço nisso. A videira frutífera precisa diligenciar isso dentro de casa. Precisa diligenciar isso dentro de casa. A mulher precisa tomar cuidado com isso. E como disse um amigo meu uma vez lá no serviço, mulher que depois que casa muda de nome e é acometida de uma doença. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: ela chamava Ofélia, e aí agora ela passou a ser chamada Maria das Dores. Porque toda noite tem dor. É dor disso, é dor daquilo, é dor do sei o que lá, é dor do sei o que. Hoje não dá porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque não sei o que. Me deu uma enxaqueca, meu olho virou, minha cabeça não sei o que, não sei o que lá, seu filho e tal. Vigia. Outro ponto, ele fala: acometido de uma doença. Eu falei: mas que doença que é essa? A doença chama casamento, Leandro. Eu falei: casamento paralisa da cintura para baixo, ela não sente mais nada. Percebe? Aí o inimigo das nossas almas, ele é sujo. Ele é sujo. Ele é sujo. Ele é porco. E o que ele faz? Isso eu tenho visto. Nesses 15 anos, eu tenho
tenho visto isso acontecer com uma ênfase. Se eu pudesse contar, eu acho que eu não teria mais páginas para enumerar. Aparece um que não tem um encontro da videira frutífera em casa, e aparece outra que o marido não tem essa preocupação. Um começa a conversar com o outro, e aí a história você já sabe. Os números já mostram. Os problemas que nós vivemos no nosso país apresentam de forma muito intensa. É separação, é traição, e por aí vai fora. Videira frutífera, cuida disso. Cuida disso. Tem atenção a isso. Só então eu estou passando por algum problema. Então não tem problema não. Vai até um médico, vai procurar saber o que é que está acontecendo, vai ver se não é um problema biológico, se não é alguma falta, alguma reposição hormonal que está precisando ser tratado. Você precisa tomar cuidado com isso, você precisa estar atento a isso, porque o homem necessita desta contrapartida. O homem necessita dessa contrapartida. Casado! E a mulher casada. Isso tem que ficar muito claro. A previsão aqui é para o marido e para a mulher. Adolescente, jovem, que não casou, a recomendação das Escrituras é castidade. Pode me achar que eu sou o cara mais cafona. É castidade. É castidade. A videira frutífera se preocupa com isso. A videira frutífera se preocupa em não ficar sendo uma mulher reclamona dentro de casa, mas uma mulher que celebra a felicidade e a alegria dentro do lar. E que Deus ajude o seu filho, a sua filha a cantar isso. Quem é meu pai? Meu pai é um homem que ama, teme e anda nos caminhos. E quem é a minha mãe? A minha mãe era uma mulher que era considerada uma boa dona de casa. Ela poderia até trabalhar como uma mulher virtuosa, mas ela administrava a casa dela, ela cuidava da casa dela. E outro detalhe, ela era uma videira frutífera, ela era motivo de alegria dentro do meu lar, da casa. Essa era a música que as crianças cantavam naqueles dias, e essa era a música que eu quero ver os nossos filhos cantando, e eu sei que eles vão cantar em nome do Senhor Jesus. Amém? Pedir para a nossa irmã Vilma nos dirigir a Deus em oração, e nós